As crianças também precisam viver o luto. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo esse momento tão pesaroso, tão complicado, tão denso das nossas vidas, nós não nos atentamos para a quantidade de pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Mas elas existem, elas também estão sofrendo. No caso das crianças, elas vão ter muita dificuldade de se expressar. Dificilmente você vai ouvir a palavra, a voz da criança, mas ela vai ter uma febre, ela vai ter uma gripe, ela vai ter momentos de irritabilidade, vai tentar desviar do assunto, não vai gostar de falar a respeito, porque muitas vezes ela acredita que se ela tocar no assunto, ela vai estar incomodando você, entristecendo você. E muitas crianças são tendenciosas mesmo a não fazerem o mal, elas querem fazer o bem. Então, se falar, né, da morte do papai é um mal, vai te fazer sofrer, então não vou falar disso, né? No geral, é isso que acontece. Mas elas estão sentindo, elas estão sofrendo, né? Perda de um pai é muito difícil na vida adulta, imagina na infância. Então, isso é muito sério. Isso precisa ser muito bem elaborado. As crianças precisam muito dessa oportunidade de se expressarem, de sentirem os sentimentos mesmo, deixarem aflorar. Às vezes, elas não conseguem lidar com coisas difíceis e elas vão criar outras situações inconscientemente, mas que elas vão conseguir lidar com aquilo. Então, por exemplo, pode surgir uma doença como asma, a questão de desenvolvimento da obesidade, porque a dor que ela está vivendo é tão grande, está corroendo ela e é tão misteriosa, porque não pode ser falada. É tão grande que ela desenvolve uma outra coisa visual que ela vai conseguir resolver, às vezes com uma bombinha, às vezes com uma insulina, no caso de um diabetes. Então, é uma tentativa frustrada da alma de tentar lidar com uma dor insuportável, com uma dor muito grave. Então, por mais que você esteja passando por um momento difícil, é muito importante você dar atenção a quem está ao seu redor, que também está passando por esse momento difícil. Vocês tiveram vivências diferentes, com a mesma pessoa, na mesma época, né? Memórias que foram coletadas são diferentes. Que tal, então, compartilhar, conversar a respeito? É muito importante. Na verdade, você tem o seu tempo. Você vai fazer isso quando você se sentir segura para fazer isso, seguro. Mas a questão é que é necessário. É necessário deixar com que as crianças, no caso aqui, sintam que são pessoas que podem te ajudar no seu sofrimento. Você fingir que não está sofrendo é tão ruim quanto só você está sofrendo, sem permitir com que outras pessoas sofram também, sem ter esse olhar para as outras pessoas, né? Então, é muito importante você visualizar isso, fazer com que essa criança se sinta segura para expressar sua saudade, conversar sobre as memórias, ajudar a fixar as memórias boas, visualizar fotos, talvez ouvir músicas, podem ser uma boa ajuda. Claro, eu estou falando de coisas possíveis, mas eu não estou falando de acordo com o tempo que você está vivendo. Eu não sei qual é a fase, mas tendo a oportunidade, chegando esse dia, ajude essa criança a construir boas memórias. Como eu disse nos áudios do capítulo anterior, nós precisamos nos reconstruir. O luto é um processo de reconstrução, apesar da distância. Essa pessoa amada, né, que é o preço do amor, no caso é esse luto, essa pessoa ela vai eternizar através das memórias. Então, é muito importante, enquanto ainda frescas as memórias, se lembrar das palavras, do que foi dito nos últimos momentos, das últimas brincadeiras, das últimas risadas, né? É um momento de ajuda humana, uma ajuda mútua, porque você vai ouvir coisas diferentes que você não imaginava, você vai também dar informações que essa criança não tinha. Então, para isso acontecer, é necessário
respeitar o tempo de cada um, mas sempre que possível sinalizar que há possibilidade de se conversar a respeito. E uma outra situação, inclusive em tempos de Covid, é a questão do sepultamento. O sepultamento ele é muito importante. As culturas mais antigas e consideradas inteligentes, né, tinham um tempo interessante de velório, de choro até o sepultamento. O embalsamento ele facilitava essa questão de uma longa despedida, de uma visualização de uma realidade para ajudar a assimilar essa realidade, de tão brusca que ela é. Então, nós não temos tido essa oportunidade nem de uma despedida de 24 horas, né? A pessoa tá ali, se despede, é entubada e pouco tempo depois ela já está ali num caixão à distância sendo enterrada. Num dia ensolarado, de chuva, você não consegue nem assimilar, não dá tempo de você experimentar aquele momento e vivenciá-lo para te ajudar a entender o que de fato está acontecendo, né? Então, é muito importante você, juntamente com a criança, né? Porque quanto mais para a criança, porque se para a criança já é difícil o velório, já é difícil dela entender, porque às vezes ela vê um priminho, quer brincar, quer fazer alguma outra coisa, ela não está vivendo aquele momento de entender aquela realidade. Então, se já é difícil para ela, imagina neste tempo de pandemia. Então, é bem complicado. A questão é que seria importante se vocês pudessem fazer um velório figurativo. Como que seria isso? Talvez soltar balões, e esse dispensar do balão é como agradecer a Deus pela vida dessa pessoa, né? E entregar a Deus novamente essa pessoa, ser grato a Deus por tudo que ela fez, por tudo que ela foi, e soltar esses balões, balões de gás que vão subindo, vai para um lugar, escolhe um dia, né? E então faça esse processo. Não precisa se tornar um ritual, ser feito outras vezes, mas se você tiver a sensibilidade de fazer isso no tempo certo, em que essa criança vai entender que de fato agora houve uma ruptura, uma separação, não tem ninguém viajando que vai voltar um dia. De fato, se foi, esse balão, ele se simboliza muito bem. Essa questão de que não tem como ele voltar para sua mão, né? Então, se você vai para um lugar alto, no alto de uma montanha, e você consegue fazer isso, visualizar, filmar, isso é interessante para depois recorrer, né, nos momentos, voltar à memória, e isso pode ajudar essa criança a reconstruir a sua história, a sua vida a partir dessa fatalidade. Então, essa é uma das dicas, sugestões, mas eu acredito que com o Consolador do seu lado, tudo vai ficar mais fácil. O Consolador, que é Jesus, ele vai te instruir e ele pode trazer coisas ao seu coração ainda inimagináveis a você e que vão fazer total diferença e vão te ajudar nesse momento de dor e dor do outro também, mesmo que às vezes hoje não sabe nem falar, não entende bem as coisas, mas de uma certa forma sente e precisa ter esse espaço para manifestar a sua dor.